Meu nome é Nisomar, eu sou funcionário da EMATESE e tenho uma grande experiência na área de recursos hídricos. E você, Joacir? Opa, eu sou Joacir Araújo, sou pós-graduando em Educação Ambiental e Gestão Ambiental, sou ativista desde 93, trabalhei aqui na pesquisa do Boto Cinza, aqui na Praia de Iracema. Atualmente estou coordenando um projeto Limpando o Mundo, que é um projeto que a gente faz ações de campanhas de limpeza de praia no litoral do Ceará. Estamos aqui para falar sobre água, né? Nós estamos aqui, temos o desafio, né, de discutir o tema, a água e a importância dela para a sociedade, né? Que eu acho que é uma coisa que vem incomodando muito toda a população, né? Que são as crises contínuas de abastecimento de água. Eu acho que é importante que a gente tenha clareza de que a água é um recurso finito e que a quantidade disponível para cada pessoa no mundo está cada vez diminuindo. Primeiro, porque a população está crescendo. E segundo, porque a própria sociedade está poluindo essa água, de tal modo que a água potável está cada vez sendo mais restrita, mais reduzida para as pessoas. O que você acha do assunto aí? Eu vejo, começa pelo nosso corpo, né? 80% do nosso corpo é feito de água, né? Nós somos seres que, se a água não tivermos, a gente acaba morrendo. Então, a vida, a relação da vida na Terra é totalmente dependente da água. A água está nos oceanos, está nos rios, nas lagoas, subterrâneo, está nos rios aéreos, né, que são chamados hoje. E eu fico hoje muito preocupado exatamente. A gente tem 20 anos de trabalho, de conscientização e campanhas, exatamente para a gente entender o problema hoje do resíduo sólido que está sendo descartado nos recursos hídricos. Né? Fiz trabalhos lá na Serra de Baturité, no litoral do Ceará, né? Nos rios do Ceará, como o Jaguaribe, o Rio Ceará, fazendo monitoramento hoje desses resíduos e trazendo as pessoas, os moradores locais, para refletir sobre isso, discutir sobre isso através de campanhas de limpeza nessas áreas. Aqui a própria Praia de Iracema é um local que a gente tem uma biodiversidade fantástica, né? É uma área de praia, uma área de lazer, de turismo, né? de histórico para a gente, né? Como o Rio Ceará também. Então, os dois locais hoje a gente vem encontrando nas últimas 2 décadas um quantitativo e aumentando, né? Esse descarte errado das pessoas, né? Essa falta da educação, a falta de políticas públicas mais severas ou mais pensadas junto com a sociedade, para a gente minimizar esse problema e evitar que esse resíduo, né, plástico principalmente, não esteja contaminando esse recurso fundamental. Nós temos Fortaleza e Recife, são as 2 cidades do Nordeste hoje que estão num risco permanente de desabastecimento. Isto porque a água que abastece essas cidades, elas vêm do interior, vêm do sertão, que é a região que chove menos. Existe uma contradição muito grande numa cidade como Fortaleza, que chove em torno de 1.300 milímetros e é abastecida por um local que chove 700. Quer dizer, significa dizer que nesse processo de gestão da água, alguma coisa está errada, né? De tal modo que esse processo de transferência, nós Fortaleza, hoje nós somos eternos caçadores de água. Quer dizer, nós éramos abastecidos por poços. A vocação de Fortaleza é de abastecimento de água subterrânea. Depois foram criados açudes, Pacaju, Riachão, Gavião. Depois fomos para o Castanhão e agora estamos indo para o Rio São Francisco. Quer dizer, quando secar o São Francisco, para onde é que nós vamos? Então é preciso a sociedade começar a pensar uma forma de encarar a questão dos recursos hídricos. E de modo que o Estado do Ceará, na década de 90, criou o seu modelo de gestão de recursos hídricos. Esse modelo de gestão, ele poderia ser pela oferta de água ou pela demanda de água. O Estado fez a opção pela oferta de água, que é gestão pela oferta. Partindo do princípio de que, como tinha uma rede de açudes no Estado, era suficiente para eu vender água, ganhar dinheiro com essa água disponível. Nesses últimos 6 anos de seca, ficou demonstrado que os açudes secam, que a água que se imaginava era tanta e não é. Ou seja, é preciso agora que a sociedade comece a pensar na questão, e o próprio Estado, né, na questão da gestão pela demanda, ou seja, em função da importância
em que vai ser adotado aquela água, vai ser aplicada aquela água. Por exemplo, na questão da indústria, é melhor aplicar na agricultura, onde é que vai dar mais sustentabilidade, vamos gastar menos água dentro de casa. Uma coisa que preocupa muito a gente é que praticamente 50% da água que é tratada pela CAGES, nossa Companhia de Água e Esgoto, 50% se perde na transferência da estação de tratamento da água na tubulação e tem de 30% para 35% e o restante dentro da própria casa, com a torneira que é mal fechada, quando você vai escovar os dentes, fazer a barba, os usos incorretos, lavando calçada. Quer dizer, todos esses procedimentos precisam ser mudados. Eu vejo assim, a nossa, falando da Serra de Baturité, né, que é falado como a nossa caixa d'água que fica, a questão da degradação ambiental, principalmente da floresta ali, foi nos últimos décadas, mas isso vem antigamente, desde a época da plantação de café, desde o século XVIII. A nossa serra ali hoje praticamente está dizimada, né? Então a gente tinha hoje um ambiente onde a floresta, né, que é um resquício de Mata Atlântica, né, foi derrubada, hoje atualmente pela questão da especulação imobiliária e antigamente pela gestão de agriculturas que precisavam de águas, né? E essas agriculturas demonstraram que teve vários erros, né, ao longo dos anos. Perdemos em biodiversidade tanto fauna e flora e principalmente a água, né? Eu fiz um trabalho lá alguns anos atrás e eu fiquei assim, hoje o pessoal está recebendo em Pacuti carro-pipa, né? É um absurdo, né? As pessoas hoje têm tanto poço furado lá, mas antigamente com 5 metros você encontrava água. Hoje os poços que estão sendo furados são mais de 100 metros, né? Para você ver como aconteceu. E essa questão da gestão da água, ela se entrelaça às vezes na própria gestão do território, né? Quando a gente fala de especulação imobiliária, é uma coisa hoje que a gente perde tanto na zona costeira, a Serra de Baturité está na zona costeira, como em áreas como no próprio sertão, né? A gente tem hoje uma área que é difícil já ter água e as pessoas, né, a gente não tem esse cuidado, né, nessa questão. E eu acho que a questão do governo pensar nos próximos 30, 50 anos vai ser um grande desafio para a gente, né? Já que você falou nessa questão dos governos, a própria Prefeitura de Fortaleza ele criou um plano chamado Ceará Fortaleza 2040. E são vários temas que são discutidos, e um deles é a questão dos recursos hídricos. E um dos pressupostos que tem lá é que a questão dos recursos hídricos deverá ser resolvida em nível local, ou seja, buscar-se forma de resolver o problema dentro da própria sociedade, da própria capital, dentro da própria cidade. Porque quando você traz água de outras regiões distantes, você sempre gera conflito entre os que estão recebendo e os que estão doando essa água, porque nunca as pessoas doam de coração. Quer dizer, é preciso que a sociedade fortalezense seja solidária com quem está lhe dando essa água, né? E nem sempre acontece. E dentro desse plano Ceará Fortaleza 2040, tem lá uma série de formas de tentar minimizar ou atenuar essa problemática, né? Entre elas está repensar a questão da arquitetura dos prédios. Quer dizer, hoje toda a água que chove na cidade, ela cai nas ruas, escorre, vai para as galerias levam para os mares. Não sei se vocês já perceberam, quando termina uma chuva em Fortaleza, ali naquela área do Porto do Mucuripe fica uma mancha preta, exatamente porque as águas da chuva levaram todo o lixo e todo o esgoto que estava na cidade para dentro do mar. Fortaleza, que é uma capital turística, não é um bom atrativo ter toda essa água suja, poluída, contaminada nas praias, né? Outro aspecto que tem colocado é a questão que está sendo muito discutida, a questão da dessalinização da água do mar. Só que tem um fator que é muito limitante hoje, que é a questão do preço. A água dessalinizada é uma água que ainda é muito cara. Hoje o preço do metro cúbico de água que vem lá do Castanhão para Fortaleza sai em torno de R$1, né? E o custo da água dessalinizada hoje está em torno de R$4, 4 vezes mais. Então isso é um grande impedimento, porque como a população é relativamente pobre, ela vai ter um grande impacto na sua vida social.
Então, outra coisa que está sendo pensada também é de recuperar as lagoas de Fortaleza, né? São grandes lagoas, mas estão poluídas. Se nós tratarmos e evitarmos que elas sejam poluídas por esgotos ou resíduo sólido, como você colocou, também é uma fonte de abastecimento. Usar estruturas que possam pegar essa água da chuva e inseri-la no subsolo, porque hoje um grande problema que nós temos é como a cidade está toda impermeabilizada pelo asfalto, toda a água que chove, escoa, vai para a galeria e vai para o mar. Que aí complica exatamente aquilo que eu falei no início, né? Se nós somos uma cidade que chove 1.300, 1.400 milímetros, é inconcebível que nós temos que importar água de uma região onde chove 700. Então é preciso repensar, até mesmo para ser um pouco solidário com as populações que nos doam água. Essa questão das galerias e das chuvas, eu ficava muito incomodado. Todo ano a gente fica observando as grandes festas que nós temos, né? Então, Réveillon, Natal, logo em seguida vem o Carnaval. Primeiro é um consumo enorme de água, né? Tanto a água que é industrializada, como a água que vai para indústrias de bebidas, derivados nesse sentido. E aí eu fico observando exatamente quando chove na final do ano e quando a gente tem essas grandes festas, nós temos hoje uma descarga no nosso oceano muito grande. Eu entro num processo de monitoramento. No Réveillon, uma semana depois, eu fico andando nas praias para observar, fotografar e filmar, documentar isso, para poder levar um estudo em cima disso, né? De como é que a gente pode evitar isso. E já que a cidade está sendo pensada em 2040, eu não sei se dentro desse... Eu já vi algumas projetos, algumas partes dos projetos, mas com relação à água, nessa questão, a gente perde muita água, a malha viária, todos esses esgotos, sem contar que a gente tem uma população no Brasil que é 50%, a gente não tem saneamento básico. Já é um outro agravante para a questão da água. Em Fortaleza nós temos mais de 50% da população que não tem esgotamento sanitário. Exatamente. E as grandes periferias que nós temos aqui na cidade de Fortaleza, as grandes periferias foram criadas ao longo, historicamente, dentro de áreas vitais, áreas perto de rios, né? A gente tem aqui o Serviluz, temos o Cocó, temos a Barra do Ceará, a Vila Velha, Candezinho, que aí já vem o rio do Bom Jardim, ali aquela região toda. Então todas essas áreas são áreas hídricas, são as nossas bacias hidrográficas aqui de Fortaleza, exatamente são encravadas exatamente as pessoas que não têm de baixa renda, pessoas que se instalaram em ambientes que não era para estar sendo. Aí a gente está entrando em outro problema, a gestão urbana, a gestão da cidade, né, nesse sentido. Existe ainda também um grande preconceito sobre a questão do reuso de água, né? Existem dois tipos de água, águas cinzas e as águas negras. As águas cinzas são aquelas águas que são provenientes das pias, dos banhos, etc., que é uma água que pode ser reutilizada. E as águas negras, que são as águas das fossas. Então, as águas cinzas, elas podem muito bem ser utilizadas para jardinagens, para caldeiras, para irrigação de cemitérios, pode ser usada para arborização das ruas, pode ser usada dentro dos próprios hotéis para lavar a calçada, lavar as coisas, mas ainda existe um preconceito muito grande da sociedade em compreender que é uma água que depois que tratada, ela é uma água tão boa como a outra. Sim. Ela só não é destinada para o consumo humano, mas ela é uma água que pode ser usada. E isso gera vamos dizer, leva uma demanda muito grande da cidade para que se crie sistemas paralelos de distribuição dessa água. Porque hoje nós temos uma única rede, que é uma rede de distribuição de água potável, água tratada. Só que essa rede que está aí, muita dela está enterrada há 30, 40 anos. São uma rede que ainda, muitas delas é tubo de ferro, esses ferros enferrujam. Quando o vazamento se dá de baixo para cima, começa a aparecer os pontos de água e se identifica. Mas quando esse vazamento é para baixo, ninguém vê. Ou seja, nós não temos ainda um sistema de sensores que possa identificar. E aí também precisamos construir em paralelo a isso uma outra rede de distribuição. Ou seja, a CAGES hoje produz muita água, que recolhe muita água, poderia muito bem
retratar essa água, dar o tratamento adequado e redistribuir na cidade para ser reutilizada em atividades menos nobres, ou seja, a água potável ficar destinada para o abastecimento humano, para beber, para cozinhar, para as atividades higiênicas, né? E essas outras águas para as outras atividades complementares. E nessa perspectiva ainda, a indústria, que é a maior consumidora, por exemplo, nós temos no PECEM, a siderúrgica, né? Que ela necessita de 1 metro cúbico por segundo de água. Que é uma quantidade absurda. Você tem um comparativo, a cidade hoje consome em torno de 9 a 10. Só a siderúrgica do PECEM, que é 1 metro cúbico para ela. Quer dizer, praticamente 10% de toda a água que se produz hoje é para atender a uma siderúrgica. E essa siderúrgica tem uma resistência muito grande em deixar de usar a água potável, que se hoje a água dos açudes, porque o custo ainda é muito elevado. E quando ela assinou o contrato com o Estado garantiu que ela ia ter água. E agora ela está começando a resistir à ideia de mudar dessa água mais barata para uma água mais cara, porque, vamos dizer assim, vai encarecer o produto dela. Eu acho que a sociedade é que precisa começar a valorizar mais a água e convencer a essas indústrias que é um processo que eles podem incorporar esse custo no produto deles. O que não pode é a sociedade hoje, principalmente a mais carente, ter que arcar com um custo a mais, porque determinadas indústrias ou protocolos de intenções são assinados e que muitas vezes os estados ficam reféns em ter que atender essa demanda. O Estado e principalmente a sociedade, né? A gente vê hoje essa questão da siderúrgica, assim, primeiro é uma siderúrgica a carvão e a gente, no pleno século XXI, a gente usando tecnologias que já foram abolidas em outros países, que já estão usando outro tipo de sistema que não gaste esses recursos que a gente já tem pouco, né? Mas enfim, como a gente vê, isso é uma questão de gestão, às vezes de governo e de decisões políticas. Mas a sociedade é que sempre paga no final da conta, né? Principalmente o pessoal que está ao redor da siderúrgica, as comunidades tradicionais, né? Eu vi a briga que foi feita, porque a siderúrgica estava faltando, na crise da seca, foram buscar os lençóis embaixo das dunas, né? Então, da água lá. Então foi uma crise política, social, dentro de uma gestão, de uma decisão, assim, no meu ponto de vista, que eu preferia que não tivesse essa siderúrgica. Né? Até porque a siderúrgica não gera tanto emprego para a própria sociedade. E a água subterrânea das dunas é vamos dizer assim, um recurso estratégico. Ela deveria ser usada em casos extremos. Exatamente. Mas como houve essa crise, ela foi usada exatamente por uma siderúrgica, né? Que não é um uso tão nobre. A própria legislação hoje do Estado diz que a água vamos dizer, preponderantemente para uso humano e dessedentação animal. Depois é que vem a indústria, vem o comércio e vem a irrigação. Mas, nesses casos, tem sido usada essa água, vamos dizer assim, que nobre para atender uma demanda mais específica. Falando um pouco de saúde, eu fico observando hoje, a gente tem um problema do resíduo sólido nos ambientes aquáticos, principalmente do plástico, né, que é um problema sério. Hoje a gente está falando do microplástico. Né? Já existem estudos que a gente está bebendo nessa água que vem já engarrafada, com micropartículas de plástico que estão entrando no nosso organismo. E tem animais marinhos, mais de 200 espécies, né, de animais, desde baleias até animais microscópicos, que estão absorvendo a alimentação dele com esses microplásticos, né, que são hidrocarbonetos, são organos colorados, todo esse material que vem do petróleo. Então, assim, a gente ainda estamos estudando o que é que isso vai gerar de tipos de doença, né, mutações nos próximos 50 anos. Né? Mas isso vem trazendo mortandade de animais, né, por conta disso aí. E os corpos hídricos, tanto açudes, lagoas, rios e os próprios mares costeiros e os oceânicos, a gente está encontrando esse material. E isso de tudo que é tipo. Tanto na superfície da coluna d'água, como no substrato marinho, no substrato de uma lagoa. Eu fico olhando ali a Lagoa da Parangaba, a reforma magnífica que fizeram ali, estão fazendo, mas eu fico preocupado assim, o que é que vão fazer para a limpeza do fundo dessa lagoa? Quantidade de plástico, copo descartável, que entrou ao longo de décadas daquela feira. Será que está previsto
fazer essa limpeza? Eu deixo aqui minha sugestão, né, como cidadão e ativista, porque eu fico olhando essas lagoas, elas são estratégicas para a gente, são águas, né, ali poderia estar sendo desenvolvido o turismo social, turismo de esportes aquáticos, né, uma série de coisas, né, natação, competições, então tanta coisa que envolve a questão da lagoa dessa, e a lagoa ela passou muitas gestões aí, e hoje eu vejo uma reforma paisagística, né, mais concreta assim, nesse sentido, mas eu fico pensando o que é que vai trazer nesses projetos de governanças nos próximos 40 anos, nesse tocante da sociedade, que isso aí é que a gente tem que transformar isso. A educação ambiental hoje é fundamental, a sensibilização, informação, as pessoas não sabem desses problemas que estão acontecendo, né? Acho que um copo descartável não faz diferença e faz. Hoje a gente tem uma demanda e é uma relação muito grande. Então, desde do século XVIII, quando a gente teve os surtos de cólera aqui, né, era relacionado com a água, né? Então a gente teve os primeiros médicos sanitaristas, né, tentando resolver um problema que já vem lá, né, de trás, e grandes crises de surto de cólera. E hoje a gente está falando de microplástico na água e a gente absorvendo isso como a vida no planeta, né? Quer dizer, na sua perspectiva aí, tem duas coisas importantes que a sociedade precisa se posicionar, né? Primeiro, no sentido de pressionar os governantes para que criem política de preservação dos recursos hídricos, né? E a segunda é uma responsabilidade que cabe a cada um, no sentido de que cada um pode fazer alguma coisa. Sim. Quer dizer, a gente não pode simplesmente transferir a responsabilidade para os outros. Se você quer mudar o mundo, mude a partir de você, né? Então você pode diminuir o tempo do banho, você pode escovar os dentes sem deixar a torneira aberta, você pode evitar utilizar carnes que consomem muita recursos hídricos, você pode evitar lavar calçada, evitar lavar o carro. Quer dizer, todos esses são pequenas atividades. Em vez de você lavar a sua casa, passa o pano molhado. Quer dizer, são pequenas ações, mas que somada por todos os membros da sociedade, vai ter uma repercussão. Quer dizer, se eu economizo 10 ou 15 litros de água na minha atividade diária, multiplicada por 2 milhões de pessoas, são um impacto muito grande. Então, nós temos que ter sempre clareza que nós temos que ter dois papéis. Um, de pressionar os governantes para cada vez aperfeiçoar as políticas públicas, melhorando o esgotamento, por exemplo. É inconcebível uma cidade como Fortaleza não ter pelo menos 50% da sua área com esgotamento sanitário. Quer dizer, uma cidade, vamos dizer assim, não digo tão rica, mas que não poderia deixar em segundo plano a questão do esgotamento sanitário, porque isso é uma questão de problema de saúde pública. Sim. Quer dizer, se você não tem esse cuidado com os recursos hídricos, isso vai se transformar em quê? Em internação hospitalar. Mais gasto para o governo. Exatamente. E o que se diz é que R$1 investido em esgotamento sanitário reduz 4% do gasto em saúde pública. Então, quer dizer, nós temos conhecimento do impacto muito importante, mas mesmo assim não consegue-se sensibilizar os governos a investir nessa área. Alguns dizem que é exatamente porque fica enterrado, aí o pessoal não valoriza, né? Mas, por outro lado, tem estudos científicos que demonstram que é preciso dar uma atenção especial à questão do saneamento público, saneamento básico. A gente recentemente tivemos aí o maior desastre ambiental no Nordeste brasileiro, que foi com o petróleo, né? Todo mundo viu, todo mundo ficou assim, para que lado vai, como é que vai. A sociedade meteu a mão praticamente, tomou a frente dentro de um processo. Mas uma coisa boa que saiu, que eu estava observando, assim, é que vão começar a fazer o estudo que a balneabilidade das águas, eles são feitos pela SEMAS, né, pelos órgãos estaduais. Eles vão começar a fazer o acompanhamento dos hidrocarbonetos que estão na água, que é uma coisa que a gente não... Né?
Então, assim, a gente tem hoje uma alimentação baseada na biodiversidade dos rios, da zona costeira, de populações de animais costeiros, de peixes, de camarões. E hoje vão começar a fazer esse monitoramento através do que eles já faziam, mas com outra perspectiva. O que é que tem hoje de hidrocarbonetos, material de resíduo de petróleo nessas águas que pode estar contaminando esses animais e contaminando as pessoas nessa cadeia trófica, né, que a gente tem. O Rio Ceará eu acompanho, né, e até toda a orla de Fortaleza, todas as galerias são viradas para o mar, né? Infelizmente a gente tem isso. Mas coisas simples que essas galerias poderiam ter hoje uma tela de proteção, ter um plano de gestão dessa água que sai dessas galerias, já que não podemos mudar todo o sistema dessas galerias, né? Que pelo menos a gente controlasse esse material que vai. Quando eu falo disso, assim, a quantidade de óleo que os carros soltam nas pistas, né? Os fragmentos de pneu, imagine, são milhares de carros. Esses carros trocam pneu e esses carros desgastam, se fragmenta o pneu no solo, no asfalto. E quando chove, isso se mistura na água e vai também para o mar. E pouca gente, né? Eu vi um trabalho recente sobre isso, eu até fiquei pensando, será que essas línguas negras que nós temos aqui não tem essa questão do pó dos pneus da nossa malha viária que nós temos? E hoje a gente tem essa grande, assim, pelo menos uma coisa que veio, né, que dentro desse desastre ambiental. Mas tem recursos hídricos que estão, né, a Bahia eu fiquei acompanhando com um grupo que eu faço parte da Associação Brasileira de Combate ao Lixo no Mar, também faço parte hoje do Instituto Cearense Ambiental e Social, o INDAS, e a gente somos uma equipe de pesquisadores que estão voltados para essa questão, né, da água, da biodiversidade, da conservação desses recursos e desse grande patrimônio que está aqui. A gente foi abençoado, o Brasil, né, o Ceará como um todo. Mas a gente tem hoje um grande impacto, né, é o óleo do carro, é o óleo que vem dentro de um barco, né? A gente tem hoje uma frota pesqueira, né, artesanal e industrial, as que usam motores, né, os motores, eles trocam óleo e às vezes vazam óleo desses barcos. Quem é que fiscaliza? Quem acompanha? Será que todos os pescadores, eu conheço uma parte desses pescadores que estão conscientes hoje, pelo menos os que eu trabalhei, a gente tem hoje uma rede de amigos do oceano, eles sabem, né, desse problema. Mas a gente sabe que a frota é grande e tem muita gente que trocou um óleo de motor e joga ali 1 litro de óleo desse motor no mar, não está nem vendo. E aí começa um grande problema, né? Um barcozinho, mas são centenas e milhares de barcos no litoral brasileiro, né, nesse aspecto. Eu acho que outra coisa também que está nos preocupando muito é a questão praticamente todos os poços que abastecem os prédios da beira-mar de Fortaleza estão com a água comprometida. Um fenômeno chamado intrusão salina ou língua salina, como a recarga dos lençóis não é suficiente para recompor a água dos poços que está sendo tirado, a água do mar está invadindo e está salinizando esses poços. Então, quer dizer, significa dizer que toda essa região onde é abastecida por poços, né, desses prédios, os hotéis da beira-mar de Fortaleza, estão nesse risco iminente de ter um colapso de abastecimento exatamente por causa. E aí está começando a surgir uma tecnologia chamada sarjetas hidroambientais. São blocos porosos que deverão ser inseridos no que a gente chama na calçada, né, na sarjeta, para que toda a água das chuvas ela possam penetrar e reabastecer esse lençol freático, para exatamente recompor o ciclo da água, né? Ou seja, para que esses poços que estão escavados possam ser reabastecidos, embora se saiba que depois de um poço ser salinizado, ele não se corrige mais, porque a água, pela sua densidade, não consegue retornar. Mas seria uma forma de que os novos poços que fossem escavados não fossem contaminados. E aí é uma decisão política dos governos de adotar esse tipo de prática, porque isso vai evitar tanto a inundação das ruas, né, quando ocorre uma chuva, onde o trânsito fica todo preocupado, quer dizer, praticamente o trânsito para,
a mobilidade urbana fica totalmente comprometida, mas também evita o desgaste do asfalto, da própria plataforma de rodagem, porque quando o pneu fica rodando em cima de uma estrutura que está úmida, o desgaste daquele solo é muito, por tal modo que quando termina os invernos, né, período chuvoso nosso, a cidade está toda esburacada, exatamente porque é o pneu em contato com a água, o local úmido, molhado, o desgaste é muito maior. Então é preciso os governos começarem a pensar forma de fazer com que essa água, que hoje, vamos dizer assim, sobra nas ruas, seja colocado nos solos para que possam ser filtradas e substituir gradativamente as galerias, porque as galerias são um grande problema de contaminação, de entupição por lixo, porque todas as garrafas PETs, sacolas plásticas, etc., quando chove, a água carreia, muitas vezes entope essas galerias, aí tem, e quando não entope, né, ela vai entupir o mar, né? Então é preciso que se crie alguma estrutura que evite que esse lixo vá para essas galerias. Embora tenha o outro lado, que a sociedade também precisa se educar no sentido de dar uma destinação adequada aos resíduos sólidos. Quer dizer, é preciso trabalhar a questão da reciclagem, né? Quer dizer, hoje a gente chama, quer dizer, muitos acham que é lixo, mas na verdade não é lixo, é um resíduo que não está sendo reciclado, que pode ser reaproveitado em muitas outras atividades. Eu acho que é uma coisa que é importante, porque esse lixo que vai para o mar é que vai, vamos dizer assim, contaminar os peixes, né, a microflora e fauna do mar, quer dizer, e muitas vezes traz impacto, inclusive, na pesca. Sim. E muitos pescadores vivem da pesca. Se não tem o peixe para eles pescarem, de que eles vão viver? Então vai criar uma crise social também para os pescadores. Como exemplo, a gente tem aí, o Tamar está fazendo aí, são 40 milhões de tartarugas que eles fizeram nas últimas décadas de trabalho. Foi um dos maiores trabalhos de conservação de espécies ameaçadas de extinção. E eles estão comemorando agora essa leva de uma população. Mas há 2 décadas atrás, o que mais matava tartaruga eram as redes de pesca, né? Era a interação pesca e o animal, o homem à pesca. E atualmente, né, o que a gente vem observando, conversando com os pesquisadores também, muitos animais são encontrados mortos por ingestão de plástico no organismo dela. Eles confundem uma sacola de plástico com uma alga, com uma lula. E eles são animais que eles estão ali no ambiente deles, não vão saber que aquela sacola que o Zezinho, a Dona Maria soltou ali na rua, né, foi parar no mar, que as pessoas nem percebem isso. Mas aquela tartaruga foi aquela sacola, mais aquela outra sacola. Então, e quando a gente vê todo esse plástico matando uma espécie, a gente tem que parar para refletir. Opa, alguma coisa a gente está fazendo muita coisa errada na zona costeira, né, e a gente precisa corrigir isso. Né? E eu vejo em 3 pontos. Uma questão de decisões políticas rápidas, porque a gente não tem mais 50 anos para esperar que as coisas andem da forma que andam. Né? A educação ambiental é uma estratégia, é uma alavanca dentro desse processo, né? A gente vem fazendo, tanto que a gente mudou, né? Salvamos, eu trabalhei com boto cinza, trabalhei com peixe-boi marinho, trabalhei com a educação ambiental e combatendo esse lixo no mar nessas últimas 2 décadas, e uma coisa que freou tudo isso foi a educação, né? Não foi o político que estava ali do lado da gente, não foi, né? Eram as pessoas das comunidades, as pessoas que precisavam de conhecimento, de informação, que às vezes estavam dentro das academias, das universidades, só que a gente que era da academia já levava direto para essas pessoas e informava eles. Então a gente criou modelos educacionais, né, de tecnologias sociais educativas, e essas espécies que nós temos hoje, boto cinza ainda existe hoje no litoral e aqui em Fortaleza, por conta desse trabalho que foram feitos, que são de várias, centenas de pessoas. É uma rede de pessoas hoje que a gente vê e cada vez aumentando. A preocupação hoje com o planeta, né? A gente fala hoje as mudanças climáticas, a gente está vendo a elevação
do mar. Você estava falando exatamente da história da salinização do lençol freático costeiro, né? Isso está aí, a gente está vendo o mar vindo cada vez mais para cima do continente e acaba impactando essa cidade que a gente construiu, e vamos ter que se adaptar nessas mudanças que a natureza vai vir de uma forma mais agressiva, de uma forma mais constante, né, ao longo das próximas décadas aí com a gente. Né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que começar a pensar também é que tem muitos espaços dentro das cidades que são, vamos dizer assim, inaproveitados e que terminam sendo locais de deposição de resíduos. Então, esses locais, o poder público tem que começar a pensar numa chamada agricultura urbana, ou seja, ocupar esses espaços para que a população mais carente possa produzir alimentos para garantir o seu sustento. Quer dizer, você, além de dar empregos a essas pessoas, você vai produzir alimentos de maior qualidade, né? Com a agricultura orgânica, a agricultura mais próxima do cidadão e do consumidor. Porque é diferente de um produto que eu trago com 50, 100 km de distância, daquele que eu colho e consumo na hora. Quer dizer, no momento que você corta aquela planta, ela já começa a degradar. E quanto mais tempo você demora em consumir, menos nutriente você aproveita, né? Então o Estado precisa, o poder público de um modo geral, precisa começar a olhar para esses espaços vazios que a cidade tem e começar a criar uma estrutura de produção agrícola para atender, porque o preço é muito mais baixo. Então, famílias que hoje não têm acesso a determinados alimentos mais nutritivos e de maior qualidade, poderiam facilmente ter acesso. E isso muda toda uma mentalidade, não só dos governantes, né? Mas também da sociedade em relação aos seus ambientes de trabalho. Outra coisa que eu acho que é interessante a gente tratar é a questão dos espaços públicos para divertimento, diversão da sociedade. Eu estava assistindo uma entrevista do Dr. Drauzio Varela, onde ele diz que o grande problema hoje e dos próximos 40 anos é exatamente porque hoje mais de 50% da população não anda. E eles estão com problema de colesterol elevado, diabetes, peso, sobrepeso, coração, não faz nenhuma atividade física. Infarto, AVC, e isso vai se descambar onde? Na saúde pública. A saúde pública hoje, brasileira, interna praticamente uma Suécia por ano. Quer dizer, é uma coisa absurda. Então, isso precisa começar a transformar a cidade, a disponibilidade dos recursos hídricos, em qualidade de vida para a população. E qualidade de vida significa dizer mais tempo de vida, quer dizer, as pessoas vão viver mais e viver melhor. Uma coisa que está muito clara hoje é que cada vez mais nós viveremos mais, mas parece que cada vez mais também viveremos mais sós. Então é preciso que o poder público comece a criar espaços para que as pessoas se encontrem, que as pessoas façam atividades físicas, que melhorem a sua condição de vida nesse ambiente urbano. Isso aí, a gente tem hoje uma cidade fantástica. Fortaleza é uma referência, né? O litoral do Ceará da gente é uma coisa, referência mundial. E nesse aspecto, uma coisa que eu fico lembrando, pensando, quando a gente falou da reciclagem, coleta seletiva, infelizmente a gente tem hoje, leva uns 25 anos para aprovar a lei de gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil. Essa lei hoje se perdeu força, né, nesse ano de novo, né? A gente tem os catadores que precisam se fortalecer, a gente precisa botar eles dentro das cooperativas, organizá-los, né? São eles que são os grandes agentes ambientais. Se não fosse eles, o surto de doenças de cólera, de chikungunya, mosquito da dengue estaria bem pior, né, nessa questão quando a gente fala de chuva, de água na nossa cidade. Então eles são pessoas que ainda estão na invisibilidade e ainda não têm uns programas de governo tão marcantes para eles. E a gente tem hoje um litoral do Ceará, tomando aqui o estado do Ceará, com um único aterro sanitário que atende a região metropolitana de Fortaleza, e todo o restante do litoral são lixões. Então é um absurdo quando a gente fala
a gente não tem saneamento, a gente tem lixões ainda, né? Pessoas trabalhando dentro dos lixões, pessoas trabalhando com reciclagem, coleta seletiva de uma forma desumana. Então, assim, a gente precisa acelerar e radicalizar essa discussão, né, com a sociedade, exatamente porque existem dois fatores. Um, não temos tanto tempo para corrigir tantos problemas ambientais que vai levar séculos para a gente recuperar dentro de uma questão da própria natureza, né? Outra coisa é a gente só querer tirar da natureza, só querer absorver e acumular riqueza, né, dentro dessa perspectiva e não ajudar que a sociedade se desenvolva, né? Então fica essa grande descompasso, né, dentro da sociedade, né? As pessoas mais desfavorecidas continuam sofrendo mais e a gente tem uma perca disso. Então, quando eu vejo que o litoral ainda tem lixões, então é sinal que a gente tem muito trabalho para fazer como educadores ambientais, como pessoas que estão fazendo a gestão, né? É difícil, né? Mas é uma questão política, né? Isso se tiver interesse, se tiver força, há mudança. Prioridade, né? Prioridade. Se a prioridade é outra, aí você perdeu aquilo ali. Não, como você está falando, se uma tubulação está perdendo água ali durante uma década, mas ninguém vê, né? Então tem certas coisas que às vezes geram voto e coisas que não tem sentido, né? Então é uma questão política que a gente está falando, a política é a politicagem. Mas a reciclagem, a coleta seletiva, a gente perde 8 bilhões de reais por ano. Isso é um dado de 2004. Né? Então, olha aí, 15 anos atrás isso já era estimado, a quantidade de recurso, matéria-prima, jogada em aterros, em lixões, e principalmente eles estão perdidos no oceano, nos ambientes aquáticos. Né? E aí a gente está nesse caos, né? Hoje tentando se arrumar, né, nesse grande desafio. Mas eu acho que a gente tem ainda uma grande parcela da sociedade fazendo a transformação, e principalmente a juventude e as crianças, né, que estão vindo aí com nova sensibilização. Eu acho que também essa questão das mudanças climáticas vai exigir de todos nós uma nova postura, né? Porque em se confirmando a questão das mudanças climáticas, eu acho que é praticamente irreversível, né? Segundo os cientistas, nós teremos chuvas mais intensas e secas também mais intensas, né? E mais frequentes. E isso vai fazer com que a gente repense todas as nossas vidas, né? Quer dizer, vamos dizer, os êxodos dentro das populações serão muito maior. Isso vai causar muito mais impacto nos grandes centros urbanos, porque o destino das populações sempre é acreditar que nos grandes centros urbanos eles vão estar, vamos dizer assim, mais favorecidos, só que isso gera um impacto muito grande, porque quanto mais o centro urbano é maior, mais água precisa, mais esgoto precisa, mais coleta de lixo, de resíduos sólidos precisa. Quer dizer, isso gera problema de saúde, problema de segurança pública, problema de prostituição, principalmente numa cidade que se pretende ser cidades turísticas, né? Então, preciso definir qual o turismo que é mais conveniente para cada nossas cidades e, vamos dizer assim, integrar e ordenar todos esses problemas, porque no meio de todas essas questões existe muito problema de vaidades, né? E você controlar vaidades, contornar esses problemas, precisa muitas vezes renunciar a determinados, vamos dizer assim, princípios ou determinados conceitos. Mas muitas vezes as pessoas não querem abrir mão disso, né? E na questão do recurso hídrico é a mesma forma. Quer dizer, o recurso hídrico cada vez mais será restrito, né? O preço desse recurso hídrico, dessa água, cada vez será maior. Então, e as famílias que são mais pobres serão as mais prejudicadas, exatamente porque não vão ter recursos para acessar esses recursos hídricos. Quando a gente falou que a cidade está implantando um sistema de desalinização de água, a maior parte da população vai precisar de um subsídio dos governos, porque o preço vai ser tão elevado que elas não vão ter como acessar essa água. Mas como a água é um recurso vital para a vida, de alguma forma eles vão ter que acessar.
porque senão vamos dizer assim, a grande guerra vai ser pela água, porque é um recurso vital para a vida, né? Então, toda essa questão do impacto que a água causa nas nossas vidas, é fundamental que a gente comece a repensar nossas atitudes no dia a dia, né? De como a gente encara a questão da água, né? A questão do recurso hídrico, a destinação desses recursos hídricos, a destinação dos resíduos sólidos, para que a gente, vamos dizer assim, construa uma cidade com maior qualidade de vida, ou seja, que as pessoas sejam mais felizes vivendo nessas cidades. Porque quanto mais infelizes elas forem, mais sofrimento vai trazer para a sociedade como um todo. Mesmo para aqueles que têm condições financeiras de ter acesso. Mas se eles não vão ter a liberdade de transitar por onde quiserem, eles também vão ser penalizados por não ter acesso a esses bens. Eu vejo que a gente tem a minha previsão, assim, essa juventude, né, que está por vir aí, que estão assumindo, eles não têm culpa do que é que a gente fez, não. Eles têm que olhar para a gente e tentem arrumar pelo menos aí a responsabilidade é de vocês. Eu fico escutando esses jargões, não? A criança do futuro, não, elas são hoje, são presentes, elas estão aí, elas estão, né, sobre a responsabilidade de todos nós. É a sociedade como um todo, são todos coparticipativos, né? Do governo ao indivíduo de cada local. Eu fico ainda hoje tentando redesenhar, porque o projeto a gente fazendo, limpando o mundo, junto com todo o trabalho em rede com as pessoas, como é que a gente manter a limpeza de praia, que a gente faz as campanhas, é um desafio, mas é uma questão mais técnica hoje, para acompanhar e monitorar que tipo de lixo é aquele que está ali na praia, quem são os geradores, os grandes geradores, os pequenos, né? Então a gente sabe quem são os vetores, e a partir disso aí, quando a gente faz uma campanha de limpeza de praia, não adianta a gente ficar limpando se o problema está na questão da gestão, na questão da política e na questão do ordenamento costeiro da cidade, né? E na educação. Então, quando em 2013, 2014, nós fizemos um mapeamento em 20 praias, né? 10 praias de Caucaia e 10 praias de Fortaleza. E essas 10 praias foi uma rede de voluntários, pessoas moradores locais, que ajudaram a cada mês fazer uma limpeza. A gente fazia a quantificação e a qualificação daquele material. Era material estrangeiro, era material local. Então, aquele material que a gente encontrava, aquele resíduo, a gente encontrava a data de validade, se o material já vinha do mar, já estava há muito tempo boiando, né? Se aquele material é novo, então tem alguma relação ali com o local. E muitas vezes a gente conseguia mapear tudo isso, eram os indicadores que precisava para um gestor tomar decisão, né, dentro de um relatório desse. Então era chegar assim, não, o problema aqui é o ordenamento das barracas de praia, os ambulantes, né, o vendedorzinho que está aqui, que todo mundo tem que estar ali, mas tem que ter um ordenamento, tem que ter educação ambiental para essas pessoas, tem que ter fiscalização, e esse ordenamento acaba gerando uma qualificação para aquele ambiente, para não ficar como um mercado, como uma feira solta, né? Então, quando a feira está solta, você vê todo tipo de problema dentro de uma feira, mas isso é uma questão da sociedade. E esses trabalhos que nós fizemos, a gente pôde mapear isso de uma forma bacana e chegar a áreas naturais que não tinham nada, né? Por exemplo, ali da área do Cauípe, Pecém, mas é uma tomada de quantitativo de lixo absurda, né? Você olhava assim, 500, 1 quilômetro de praia, era material espalhado você visivelmente. E chegava, olhava para um lado, aqui não tem prédio, não tem casa, não tem ninguém morando, só campo de dunas. É a questão da força das marés, das correntes, dos ventos atuando. Mas aquele material, aí você vai estudar a questão das correntes de deriva, que nós temos aqui no litoral do Ceará, sai da região metropolitana, sai principalmente de Fortaleza, e é das embarcações que vão descartando isso, entra no mar e vai sendo descartado numa praia sequente no sentido oeste, né? Que a Fortaleza está aqui na parte central, né, de nosso estado. Então, até isso a gente conseguia, né, mapear essas coisas, né? Encontrei material resíduo embaixo de duna que tinha 15, 16 anos que estava enterrado, né? Como é que eu descobri? Fui olhar a data de validade de lançamento e de vencimento, e eu disse, rapaz, isso aqui é lá uns 15 anos atrás. Então, isso você acaba gerando informações que é fundamental e estratégico.
Hoje a gente tem as ilhas de lixo que estão por vir aí, temos os pontos, o ecopontos, que bacana, avançou essa questão, mas a gente tem ainda uma série de quantitativos de pontos de lixo espalhados pela cidade, né? E isso depois de uns 2, 3 anos atrás, quando acabaram aquela história das caçambas, aí todo mundo não tinha mais como ter a caçamba, né? Foi jogando o seu lixo, sua geladeira, seu sofá, né? Tudo que era descartado nas esquinas, né? E um lado da sociedade brigando com isso, o próprio gestão do município brigando com isso, e as pessoas que não estavam entendendo e não tinham no mínimo, tinha que descartar aquilo porque já era material, né? E isso é a grande dissociação, né? A gente pegar uma sociedade organizada como a Alemanha, a Suécia, né? Ou até no sul do Brasil, você vê umas cidades organizadas, não tem isso. O cidadão é cidadão, ele não vai jogar o seu lixo de uma forma inconsequente ali na rua, porque ele achou que pode soltar, porque vai passar o caminhão, é problema da prefeitura, né? As pessoas botam muito disso. Nos últimos 5 anos eu briguei com tanta gente na rua lá de casa, eu parei de limpar a praia que eu estava limpando a minha rua, né? Porque assim, eu digo, como é que pode? Aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo, foi uma mudança até na cultura dessas pessoas que estavam descartando as coisas. É cultural, né? A gente perceber isso, coisa que não acontecia um tempo atrás. A minha rua não tinha ponto de lixo, né? Hoje o cara passa, eu já fico olhando para ele, aí ele me vê, ele vai-se embora, né? Ele nem para, mas se ele, quando ele... O cara ia jogando lá seu material, ninguém para aí não, tem um ponto acolá, não sei o que, aí começa... A sociedade precisa compreender que ela tem uma responsabilidade nesse processo, né? Total. Porque existe uma certa cultura de transferir a responsabilidade para os outros, mas a gente precisa despertar que todos nós, para vivermos em sociedade, precisamos assumir alguma responsabilidade nesse processo, né? E aí eu queria até retomar um pouco dessa questão da transferência de água para as capitais, né, do interior para o litoral, exatamente para chamar a atenção de que quando nós importamos essa água, nós evitamos que aquelas populações que estão lá produzam os seus alimentos. Então, se essas pessoas não produzem alimentos, isso impacta até na sua dieta alimentar. Ou seja, antigamente as famílias comiam mandioca, né, macaxeira, girimum e etc. Se eles não produzem o feijão, não produzem a galinha, não produzem o ovo, ele vai ter tudo que comprar. E aí o preço comercial fica muito mais elevado. Então a população mais pobre também é penalizada, exatamente porque nem tem condição de produzir, nem vai ter condição de acessar esse produto nos supermercados. Então a questão da água passa também pela questão da segurança alimentar e nutricional das populações, tanto do interior como da capital. Porque quando esse alimento é produzido no interior, ele abastece as capitais. Mas se eles não produzem, automaticamente nem eles se alimentam bem e nem produzem alimento para atender a demanda dos grandes centros urbanos, né? E isso obriga a que se faça uma importação de alimento de outros estados e de outra região. Hoje, a farinha que se come no Ceará, quer dizer, nós somos comedores de farinha, praticamente vem de Santa Catarina, né? Distante. Quer dizer, uma coisa que era convencional, produzia-se aqui por um preço barato. Quer dizer, e isso, toda a riqueza que é produzida vai ficar nos locais onde são produzidos. De tal modo que as regiões importadoras cada vez vão ficando mais pobres. E é um ciclo vicioso. Quanto mais pobre, menos acesso a bens de qualidade. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preocupar nessa questão dos recursos hídricos, ou seja, garantia da segurança alimentar e nutricional das famílias, da sociedade de um modo geral. Essa questão, vamos dizer assim, das áreas de amortecimento, porque o rio, ele tem o rio principal, aquela calha principal, mas ele tem uma área chamada área de amortecimento, ou seja, quando tem as enchentes, ele se espalha. Quando passou aquela chuva forte, ele volta para a sua calha normal. O que é que tem ocorrido ultimamente? As populações têm invadido essas áreas de amortecimento, né? E quando elas invadem, elas levam, vamos dizer assim, aterros para essas áreas, com a construção de suas casas, né? Jogando o próprio lixo. E aí é uma questão de decisão política. Primeiro, não deixar que sejam ocupadas áreas. E aquelas que são ocupadas,
a população seja realocada, reassentada em outros locais e os espaços que são destinados aos recursos hídricos sejam recompostos, ou seja, tirar todo o assoreamento, fazer a recuperação das calhas, criar os canais de distribuição dessa água, para que possa, vamos dizer assim, nós temos uma cidade com boa drenagem, porque vamos dizer assim, a água é a mesma, mas os espaços onde elas vão ficar desaparecem, para algum local ela vai. Na maioria das vezes é para dentro das casas das pessoas que moram mais próximas. E isso causa prejuízos incalculáveis. Quantas e quantas vezes a gente vê famílias com a casa inundada dizendo assim, não sobrou nada. Levou a cama, o armário, o fogão, cobriu tudo. Então, sempre os maiores prejudicados com o descontrole sobre os recursos hídricos é a população mais pobre. Se a gente pensasse nessa seca que nós tivemos nos últimos 6 anos praticamente, você praticamente não ouviu falar de pessoas que ficaram desabrigadas por conta de áreas alagadas. Esse aí foi um dado que a gente... Mas corrobora, eu venho estudando desde 2000 o próprio Rio Ceará, fazendo trabalhos do lado da margem de Caucaia, que hoje é o Parque Leblon, e o lado de cá, e eu vi exatamente todo esse adensamento de pessoas dentro daquela região. Faltou a gestão, faltou um controle, faltou uma política pública na hora, faltou a própria sociedade do local tentar organizar aquilo ali e ficou solto. Hoje, aquela área hoje é uma área crítica para a segurança hoje, né? O Parque Leblon, aquela região toda ali, a Vila Velha do lado de cá. Porque era o que eu falei mais cedo, as áreas de maiores encravamentos da periferia, onde tem as maiores tensões sociais, estão dentro dos rios, dentro de mangue, e em cima de duna, entendeu? Em áreas que eles foram empurrados. E a sociedade para ali não tinha, a sociedade assim, os próprios gestores, só que colocaram, isso foi deixado, foi ao longo de décadas, não foi da agora, vem até daquilo que eu falei da questão das secas antigamente, né? A gente teve um controle social em Iguatu, Icó, em vários campos de concentração de pessoas para não chegar em Fortaleza. Campos de concentração que eram para as pessoas. E o surto de cólera foi um absurdo, né? Em 94 nós tivemos surto de cólera aqui em Fortaleza, absurda. O município deve ser... É porque a gente não lembra às vezes, mas quando você começa a mexer na história... Recentemente a chikungunya, a dengue. Se você prestar atenção, isso foi uma questão de recurso hídrico poluído, questão de resíduo sólido mal gerenciado pela própria cidade, entendeu? E esses locais onde mais se gera hoje resíduo e problemas dessa questão de poluição hídrica, urbanização desordenada, né, em áreas de proteção ambiental. E são áreas sensíveis, como... Eu não sei como é que está aí a previsão das chuvas nos próximos anos. Eu já digo desde já, se vier com essas mudanças climáticas uma tensão de chuva muito forte, nós vamos ver o caos, vai tudo alagar, né? Todas essas comunidades vão sofrer, né? vão ser alagadas, vão ter que tirar as pessoas, vai ter gente perdendo tudo. Né? E aí o Estado, que já a gestão poderia estar antecipando esse tipo de coisa, porque isso vai acontecer. O relatório da ONU agora de setembro, entre setembro e novembro, que eles lançaram agora, eles estão falando. O futuro das zonas costeiras, mais de 80 milhões de pessoas vão ser deslocadas por conta do avanço dessas mudanças climáticas. É um relatório recente, né? Aí eu não sei, quem acredita no mundo quadrado que termina ali, ou quem acredita em mudança climática, você vai ter que tomar uma decisão, tomar um partido nesse sentido. Eu acho que o que está vindo aí, a gente tem que se preparar. Né? E as cidades, nós como sociedade, gestores como todo mundo, né, pesquisadores, a gente tem que ver isso aí. Porque na hora que cai uma chuva torrencial, essas áreas vão alagar, voltar a se alagar, porque isso é natural. Principalmente o Cocó, o Maranguapinho e o Rio Ceará, né? São as três grandes, vamos dizer, malhas de drenagem da cidade. Se elas estiverem obstruídas, automaticamente a água vai invadir as comunidades mais próximas. O que tinha de natural, que barrava essas áreas para não serem alagadas, era um campo de dunas,
os manguezais, que faziam a proteção desse tipo de situação, mas isso tudo foi até se perdeu, né? As dunas hoje tem bairros em cima de dunas, os manguezais foram derrubados e tem casas em cima de mangues, né? E isso tanto de gente da periferia, das áreas mais tensas, mas se você chegar em áreas ali no Jaguaribe, em Fortim, você vai ver mansões milionárias que estão em cima, na beira do rio, em cima de dunas, em cima de manguezais. Então, assim, é uma questão da sociedade. A gente sabe que hoje quem vai pagar o maior preço é a grande sociedade, que não vai ter como se proteger dentro dessa situação, né? Mas o que a gente, parece assim, a gente está falando um filme de catástrofe, né? Assim, sempre é meio pesada a história, mas é porque o que a gente vê, o que a gente está vendo na ciência, principalmente nas pesquisas, são fatos. Agora, em contraponto, nós temos hoje um avanço tecnológico gigantesco, né? Tem coisas que já poderíamos estar usando, avançando na nossa sociedade brasileira, que lá fora, o Japão já usa, a Alemanha usa, o pessoal... E aqui a gente está ainda, né, discutindo como é que vai fazer algumas coisas que já poderíamos ter avançado. Principalmente na gestão costeira da sociedade nessas áreas sensíveis. Existem muitos recursos tecnológicos já disponíveis pela sociedade e que precisam ser, vamos dizer assim, apreendidos, né, pela própria sociedade. Os grandes políticos do futuro vão ser os caras que têm que ser visionários, eles têm que ter uma visão nesse sentido, não é uma visão somente de um mandato de 4 anos. Os políticos têm que pensar agora nos 20 anos, ele não pode nem pensar só no mandato dele, tem que pensar num todo. Então, até a sociedade tem que estar em alerta nesse tipo de político que você vai estar colocando para a gestão da sua vida. Porque a nossa vida hoje depende, em parte, do que está acontecendo na questão de uma política global e local. Eu gostaria de agradecer à TV Igara a oportunidade, né, de discutir aqui com o colega Joaci todas essas questões que geram para nós alguma preocupação, né, enquanto sociedade, e, por outro lado, também a preocupação de que, como nós somos técnicos, somos conhecedores de alguma, como é que nós podemos contribuir com a sociedade no sentido de prepará-la para enfrentar esses grandes desafios que vão vir pela frente. A sociedade, o ser humano, de um modo geral, é capaz de superar grandes desafios, mas mesmo assim a gente precisa estar preparado para enfrentar. Quer dizer, é preciso o governo disponibilizar conhecimento, né, para que as pessoas, a partir das tecnologias disponíveis, possam adotar e se precaver de maiores catástrofes. Obrigado a todos. Parabéns à Rede Igara, né? Eu acho que faz parte dessa grande rede da sociedade, né? Aqui a gente está numa roda de diálogo, aqui eu com esse grande pesquisador, mas eu estou falando com vocês aí, essa roda de diálogo se estende, é o que a gente tem que fazer dentro das comunidades, dentro de casa, dentro do bairro, dentro da rua, né? Numa roda de bate-papo com os amigos, num tocar de um violão. A gente tem que estar fazendo a mudança. A mudança parte do indivíduo e se multiplica e irradia e envolve outras pessoas nesse sentido. Então, parabéns à Rede Igara, a nós da Associação Brasileira do Combate ao Lixo no Mar, o INDACE também. Estamos nessa rede, estamos unidos, né? Hoje estamos aí em 9 estados discutindo isso, mobilizando as pessoas, né, nessa causa. Vamos continuar com nossas campanhas de limpeza de praia, nossas estratégias de sensibilização e educação ambiental, e contamos com vocês para outros momentos de um bate-papo desse bacana, né?